Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um vídeo de psicologia, focando muito nesse segundo semestre, de como foi a minha experiência, quais matérias eu tive, como foi a minha experiência nessa faculdade. Para quem não sabe, eu fiz uma transição de cidade, né? Eu saí de São Paulo, vim para Curitiba e possivelmente eu vou ter que voltar para São Paulo, então eu vou ter que pedir transferência novamente para a faculdade que eu tava. E tudo isso, gente, eu já sabia quando eu fui voltar para a faculdade de psicologia. Eu sabia que era o trabalho do meu marido e eu estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para eu continuar na faculdade, independente de onde eu estivesse, da nova transição, né, de voltar para uma turma diferente. Enfim, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente sabe realmente o motivo pelo qual a gente está fazendo, a gente vai eliminando esses obstáculos no caminho. Então essa é a minha realidade hoje. Então eu saí de uma faculdade, vim para outra e isso impactou também nas matérias, porque, por exemplo, nessa faculdade que eu tô hoje, eu entrei no segundo semestre. E essa turma, no segundo semestre, eles estão tendo uma matéria que eu tive no primeiro semestre dessa outra faculdade de São Paulo. Então, varia muito de uma faculdade para outra. As ordens, né, em geral das matérias, pode ser que você tenha uma matéria no primeiro em uma e no segundo semestre em outra universidade. Então, eu acredito que isso possa variar, como aconteceu comigo. Então, como eu já tinha feito História da Psicologia no primeiro semestre lá em São Paulo, eu eliminei essa matéria aqui em Curitiba. Então tem isso também, então é importante vocês saberem isso, que pode variar dependendo da universidade que você for fazer. Então vou compartilhar com vocês as matérias que eu tô fazendo. Outro ponto também que eu queria falar, que eu até já falei aqui no canal, é que eu tenho uma primeira graduação. Para quem não sabe, eu fiz também pedagogia, tenho até vários vídeos aqui no canal com a minha experiência com a pedagogia, com a faculdade, com a atuação. E por conta disso, eu eliminei algumas matérias na faculdade de psicologia, principalmente no começo da faculdade, né, nos primeiros 2 anos. Então, teve 2 matérias que eu eliminei esse semestre, uma por conta de já ter feito na outra universidade de psicologia e outras por conta da pedagogia. Então, tem algumas matérias que eu consegui eliminar. Mas eu vou contar para vocês de forma geral como foi essa experiência no segundo semestre, para vocês verem, para vocês se identificarem e me contarem também a experiência de vocês. Eu acho que esse vídeo serve mais como uma troca nossa, da gente ver o que a gente está aprendendo, de como tem sido e do que você pode esperar também se você está entrando agora no segundo semestre. Eu vou mostrar aqui, gente, para vocês de maneira geral as matérias que eu tive esse semestre. Eu coloquei essas abas laterais no caderno, que eu acho que facilita muito, é uma aba de plástico mesmo, tá vendo? Então eu tive a matéria de políticas públicas, então essa foi uma das matérias que eu tive. Eu tive também a matéria de coleta e análise de dados, que é uma matéria que eu tive online também. Eu tive oficina de produção do conhecimento. E essa matéria eu tive vários trabalhos em grupo. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco melhor os trabalhos que eu tive, mas foi uma matéria que demandou bastante nesse sentido. Tive também processos psicológicos. Essa matéria de processos psicológicos é uma matéria que eu acho que foi uma das melhores matérias desse segundo semestre. E também eu tive primeiros socorros, que foi uma matéria online também. Então essas foram as principais matérias que eu tive esse segundo semestre. E aí, quem dessa universidade também, eles tiveram História da Psicologia, que foi uma matéria que eu eliminei porque eu já tinha feito. E além dessas matérias, eles tiveram também Libras, que foi uma matéria que eu já tinha feito em pedagogia. Então essa foi uma outra matéria que eu eliminei. Quem estiver assistindo e for da área da pedagogia e quiser saber quais matérias você pode eliminar fazendo psicologia, dá uma olhadinha na playlist que tem aqui no canal de psicologia, que lá tem um vídeo que eu já mostrei para vocês exatamente quais matérias eu eliminei ao longo do curso. Então isso pode ajudar você a ver exatamente o que você poderia eliminar também, mas isso varia de cada universidade.
Então, eles tiveram Libras e História da Psicologia, 2 matérias que eu já tinha feito e por conta disso eu não fiz. Então, essas foram as matérias que eu tive esse semestre. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês da experiência e dos trabalhos que eu tive. Eu até já comentei em um outro vídeo aqui com vocês que a gente começou nesse segundo semestre a trabalhar muito esse olhar sensível com relação ao comportamento humano, né? Essa observação realmente de você parar e observar. Então, tiveram algumas propostas de trabalho, principalmente daquela matéria de oficina e produção do conhecimento. E essa matéria, ela propôs diversos trabalhos. Então, a gente teve um trabalho que a gente tinha que parar e gravar 5 minutos de um determinado espaço público em que estivesse relacionado de alguma forma com a pandemia e com os novos protocolos, né, que as pessoas tiveram que adotar na vida delas, e a gente ter essa observação com a suspensão do juízo de valor. Então, esse foi um dos trabalhos em grupo. A gente teve também um outro trabalho individual com relação a isso, e a gente teve que produzir um texto. A gente teve que parar e fazer exatamente, mais ou menos isso, né? Uma observação de um espaço. Eu fui num parque e com a suspensão desse juízo de valor, né? Que exatamente essa ideia nossa de querer fazer um julgamento sobre determinada situação, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Então, a gente teve que fazer a suspensão do juízo de valor para fazer esses trabalhos. Então, a gente teve esses 2. Teve também a visita ao museu. Nós tivemos também um outro trabalho, que era uma entrevista. Então, a gente teve que entrevistar uma pessoa que a gente não conhecia, né, que foi indicação. Um amigo começou a indicar uma pessoa específica. Então, a gente fez essa entrevista. Tinha que entrevistar e fazer algumas perguntas relacionadas à pandemia, o impacto da pandemia na vida da pessoa. Enfim, foram várias perguntas para a gente realmente fazer essa observação do comportamento, do impacto, das mudanças que a pandemia gerou. Então, foi um trabalho mais voltado nesse sentido. E o outro integrante do grupo ia anotando as respostas realmente na íntegra, exatamente o que a pessoa estava falando. Então, foi basicamente esses os trabalhos que a gente teve. Então, teve bastante trabalho, teve 2 trabalhos individuais e 3 trabalhos em grupo. 3 trabalhos em grupo nesse segundo semestre em uma matéria. Já tenho ensinado muito isso, o quanto vale a pena a gente começar a trabalhar e fazer o que é necessário para a gente chegar onde a gente quer. E eu tenho levado muito essa experiência como algo a ser vivido e não simplesmente algo a ser passado, sabe? Como se eu precisasse do diploma logo. E eu não enxergo assim, embora seja importante para o que eu quero viver lá na frente, mas eu tenho vivido cada momento tentando aproveitar, adquirir realmente os conhecimentos necessários desse período. Eu indiquei para vocês também, num vídeo que eu fiz aqui, falando para calouros de psicologia, dando algumas dicas sugestões mesmo, né, do que vocês podem pensar na experiência de vocês com a psicologia, com a faculdade, dos planos de leitura que vocês podem fazer, do planejamento. Então, quem não viu esse vídeo ainda, acho que vale a pena ver, para a gente ter um outro olhar mesmo e entender o que é necessário para a gente viver essa experiência e não simplesmente passar por ela. E eu acho que mais do que a gente se identificar com as matérias de uma faculdade, é a gente realmente ser consciente do que a gente quer fazer lá na frente. De ter uma visão a longo prazo, porque isso vai sustentando a metade do caminho, da gente entender o motivo da gente estar fazendo aquilo. E hoje, fazer psicologia tem muito essa motivação para mim, de eu realmente ver a importância para o que eu quero fazer lá na frente, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso, a gente ir trabalhando isso, ir buscando muito conhecimento e viver essa experiência, porque passa muito rápido e esse semestre, para mim, passou voando e é incrível como todo universitário tem essa sensação. Embora seja realmente muito desafiador a gente permanecer lá todo dia, entregar trabalho, se encontrar no final de semana, fazer videochamada para ver o que cada um vai fazer do trabalho. Então, realmente, tem muitas demandas. A gente falar que é fácil não é uma verdade, não é uma situação fácil, mas quando a gente sabe as motivações que a gente tem, sabe onde a gente quer chegar, a gente ganha um gás para viver tudo isso e entender que passa muito rápido, e é isso que eu senti desse semestre. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se te ajudou, se você gostaria de ver, inclusive, outros vídeos dos próximos semestres, de como tem sido,
comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o meu Instagram e o Instagram da comunidade que eu fiz de psicologia lá no Instagram também, que é psi.vilasimples. Quem quiser acompanhar, é só me acompanhar por lá também. Lá eu acabo postando quase todo dia e conversando um pouquinho mais com vocês por lá. Aqui a gente tem vídeo todos os sábados, então não se esqueça de se inscrever para acompanhar todos os vídeos aqui do canal. E é isso, até o próximo vídeo.